Imagine essas três situações envolvendo testemunhas de Jeová. Na primeira situação, uma menina está na escola, mas aí o seu professor pede que todos os alunos da sala vão até o pátio para participarem de uma festa ligada a um feriado. A menina sabe que Jeová não aprova aquela festa. Então, com respeito, ela diz ao professor que não vai participar. A segunda situação. Um jovem trabalhando de casa em casa sabe que na próxima casa tem um colega de escola que já zombou das testemunhas de Jeová. Mesmo sabendo disso, ele vai até a casa e bate na porta. Terceira situação. Um homem trabalha duro para sustentar sua família. Mas um dia o seu chefe lhe pede para exercer uma atividade desonesta, ilegal. Mesmo sabendo que ele pode perder o emprego, ele diz ao seu chefe que não poderá executar aquela tarefa, porque, como um servo de Deus, ele precisa respeitar as leis e ser honesto. Que qualidade essas três situações nos trazem à atenção? Talvez a coragem, a honestidade. É verdade. Mas além destas, essas situações nos mostraram uma qualidade ainda mais preciosa, a integridade. Esses três irmãos foram leais a Jeová. Cada um deles se negou a fazer o que Jeová não aprova. A integridade, então, os motivou a agir dessa maneira. E, de fato, a pessoa íntegra é aquela que sempre é leal aos princípios e leis de Jeová. Sempre leva em conta o que Jeová pensa sobre o assunto. Por isso, na Bíblia, a palavra original traduzida como integridade passa a ideia de algo completo, inteiro, sem defeito. Por exemplo, a lei mosaica dizia que os animais oferecidos como sacrifício a Jeová precisavam ser animais sem defeito. Então, se nesse animal estivesse faltando uma perna, fosse cego ou doente, Jeová não aceitaria aquela oferta. Essa ordem de Jeová faz todo sentido, não acha? Por exemplo, imagine que você fosse ao mercado comprar uma fruta. Você escolheria ou aceitaria aquelas frutas amassadas, talvez com pontos podres, ou mesmo faltando um pedaço? É lógico que não. Nós queremos escolher uma fruta inteira, saudável, sem defeito. É isso que Jeová espera do nosso amor por Ele, de nossa lealdade. Ele quer algo completo, inteiro, sem defeito. Mas então quer dizer que para sermos íntegros a Jeová, precisamos ser perfeitos? Não, não é essa a ideia. Se pensarmos assim, podemos achar difícil ser considerados sem defeito para Jeová, pois pecamos todos os dias, somos imperfeitos, e isso poderia até mesmo nos desanimar de servir a Jeová. O exemplo de Jó nos ajuda a entendermos isso de forma mais clara. Já estamos estudando a história dele há algumas semanas e podemos ver o quanto ele sofreu e perseverou até então, em diversos aspectos, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele cometeu erros durante esse período. Quer ver um exemplo? Por favor, abra sua Bíblia e vamos ver juntos Jó, capítulo 27, versículos 1 e 2. Jó, capítulo 27, versículos 1 e 2, que nos diz: Jó continuou seu discurso dizendo: tão certo como vive Deus, que me negou a justiça, assim como vive o Todo-Poderoso, que me deixou amargurado. Quando menciona aqui que Jó continuou o seu discurso, se refere à resposta que ele estava dando à Bildade, que no capítulo 25
havia questionado que nenhum homem poderia ser considerado justo perante Deus. Aí no capítulo 26, Jó enalteceu o poder de Jeová, louvou belamente as criações de Jeová. Mas nesse momento aqui do seu discurso, ao continuar seu discurso, ele errou e criticou a Deus injustamente. Será que isso fez com que ele deixasse de ser leal a Jeová? Absolutamente. Veja o que ele mesmo disse aí no versículo 5 do capítulo 27. Jó 27, 5. Eu nunca os declararia justos. Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Então, apesar de ter cometido erros, Jó podia se considerar uma pessoa íntegra. Ele mesmo tinha essa convicção. E nós sabemos o quanto ele realmente foi íntegro em toda a sua vida. E ter ele mantido essa integridade provou que o inimigo de Deus é mentiroso. Qual é a lição para nós? Que a integridade não exige perfeição. Jeová não se concentra nos nossos erros, nos nossos defeitos. Ele sabe que somos imperfeitos e pecadores, erramos constantemente e está pronto a nos perdoar de modo generoso. É lógico que não estamos falando aqui de pecados graves, que ferem os princípios e as leis de Jeová e são cometidos deliberadamente. Nesses casos, nós sabemos que a pessoa precisa trazer o assunto aos anciãos para que ela seja então prontamente ajudada a recuperar a sua relação com Jeová. Mas estamos nos referindo aos erros cotidianos do nosso dia a dia, erros provindos de nossa natureza imperfeita, que às vezes nem percebemos, talvez ao falar com alguém de um modo inadequado, não é? São coisas que estamos sujeitos a fazer, às vezes sem perceber, magoar alguém na congregação e assim por diante. Mas mesmo nesses casos, nesses pequenos erros, é importante tomar cuidado para não usarmos a imperfeição como desculpa para continuar cometendo esses erros. Jeová não espera que façamos aquilo que não podemos fazer, mas Ele espera que nos esforçamos para melhorar, buscando ajuda, conselhos, para que possamos melhorar e deixar de praticar mesmo esses pequenos erros. E então Jeová abençoa nossos esforços nesse sentido. Como então podemos manter nossa integridade? Precisamos desenvolver e demonstrar uma qualidade fundamental para isso. Veja as palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, 37. Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Então a chave para mantermos a integridade é o nosso amor a Jeová. Nosso amor de todo o coração, alma e mente. Nosso amor por Deus e nossa lealdade a Ele devem ser então completos, inteiros, sem defeito. Se o nosso amor continuar assim, estaremos sempre sendo íntegros, mesmo sob provas. Foi assim no caso de Jó. Jó continuou íntegro porque ele amava Jeová. E também ele confiava que Jeová poderia recompensá-lo por sua integridade. E realmente ele foi recompensado. Será assim também no seu caso. Se você confiar que Jeová vai recompensar a sua integridade. Na apostila temos uma imagem que nos ajuda a meditar um pouquinho nesse sentido. Nós vemos aí um irmão, e no plano ao fundo, esse irmão está ali cabisbaixo, está demonstrando uma tristeza. É bem provável que naquele momento ele percebeu que ele cometeu um deslize, talvez que ele magoou alguém, falou algo que não devia, e está ali triste, né? É uma reação natural quando passamos por isso. Mas veja que no plano à frente, esse irmão está alegre, sorridente, ele recuperou a sua alegria, porque ele então meditou
e lembrou que Jeová não vai cobrar ele para ele ser perfeito, mas por ele manter sua integridade. Obrigado pela imagem, irmãos. Então, meditarmos no fato de que Jeová não exige perfeição, nos ajuda a não desistir e a manter viva a nossa esperança de um futuro maravilhoso. Portanto, independente de nossas imperfeições, estejamos decididos a manter nossa integridade a Jeová, por fortalecermos cada vez mais o nosso amor por Ele. Obrigado, irmão Isaías, pelo discurso encorajador. Agora, os irmãos poderão participar